Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Que tal? Que tal? Olê, 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 olá. Tem pesquisa nova na área. E o Lula, ó, 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 cresceu. E se, dependendo de como for, se o candidato for o Tarcísio, o Tarcísio, tá todo mundo morrendo de medo, 15 pontos de diferença, uma coisa assim larga, né? Muita calma nessa hora. E o Lulinha está começando a reverter, ainda tem tempo. O governo, a eleição é cada 4 anos. Aí fica lá os calabresos desesperados. Não, Lula tem que fazer a revolução, Lula tem que pôr o povo na rua, Lula tem que fazer as pessoas acreditarem que o Brasil é isso e aquilo. Lula foi lá com a diplomacia como tinha que ser, porque não é assim. Você não está lidando com um país, né, na América Central, é os Estados Unidos da América, que tem poderes absurdos nas relações comerciais, diplomáticas e internacionais. É preciso ir para o pau, e o Lula foi do jeito que tinha que ir. Aí agora o nego vai falar, não, mas tinha que ter posto gente na rua. Que adianta a gente ir na rua para discutir com os Estados Unidos, pai do céu? Cada uma tem... Olha, bicho, eu às vezes fico vendo certas pessoas que têm aí uma trajetória de militância, de experiência acadêmica, de experiência no jornalismo, tal, falando umas bobagens, que eu falo, não aprenderam nada ainda nos últimos anos, não aprenderam nada com esse tempo todo de militância, né? Como se constrói... não tem que olhar com relação de força, tem que fazer as coisas acontecerem na porrada. Alto lá, mas a porrada quem levou nos últimos dias não foi o Brasil, foi o Xandão, com a lei Magnitsky, que bloqueia, que constrói o Xandão no nível de um terrorista internacional e bloqueia a possibilidade de ele ir aos Estados Unidos, que isso daí está todo mundo falando português, claro, cagando e andando. O Xandão é um deles, que o Mickey vai ficar com saudade dele? Qual é? Não tem muita crise. Os Estados Unidos não são... Eu, por exemplo, não vou aos Estados Unidos há muitos, muitos anos. Me fez falta nenhuma isso. Então, faria falta se não pudesse ficar livre no Brasil, como no caso do Bolsonaro. Mas o Xandão corre risco. O Lênio Serrano diz que não, mas a Miriam Leitão está dizendo que o Banco do Brasil, os diretores estão discutindo se o banco, mantendo relações com o governo americano e com empresas financeiras americanas, terá que, por exemplo, bloquear as contas do Xandão aqui. O diretor do Bradesco deu uma entrevista agora a Exame, dizendo que está aguardando pareceres externos para ver se bloqueia as contas do Xandão. Isso é perigoso. E ontem ele foi lá no Itaquerão ver o jogo do Corinthians. O Corinthians ganhou do Palmeiras. Eu vi uma parte do jogo, dormi, porque aí o sono é o senhor da razão nesses momentos. Foi lá, estava jogando melhor. Acho que, pelo menos no período que eu vi, perdeu um pênalti, o goleiro palmeirense pegou, mas o Xandão vai no estádio e é vaiado. Tem gente aqui dizendo que não, ele foi vaiado pela torcida do Corinthians, que é tratada como a torcida exemplo da democracia no Brasil. O Corinthians fez um movimento a favor da democracia em 1982, 83. Até hoje carrega como se fosse diferente dos outros times. É a mesma coisa. O que tem é a Gaviões da Fiel, que tem uma percepção mais à esquerda do que a maior parte das torcidas de outros times. Mas o torcedor corintiano, ele é, infelizmente, igual aos torcedores de outros times. Não tem essa diferença, e isso ficou demonstrado ontem, porque quem vai ao estádio, infelizmente, em geral, é classe média, média alta.
Hoje em dia sai muito caro ver um jogo de futebol no estádio, né? As pessoas, os setores populares das arquibancadas acabaram, não tem mais geral, não tem mais espaço para neguinho não gastar menos de 300 conto para ver um jogo, principalmente jogos decisivos como o de ontem. E quem nesse segmento da sociedade, como aconteceu com a Dilma em 2016 na Copa do Mundo, que ela foi vaiada pelos estádios todos do Brasil, onde ela aparecia, o Xandão também foi vaiado e apresentou lá o dedo do meio para a torcida corintiana. Ah, Lalaú! Então é bom que isso sirva também para as pessoas que acham que tem aí uma áurea diferente no sentido de ser corintiano do ponto de vista da democracia. Lembrar que Santa Catarina, que hoje é o estado mais reacionário do Brasil, né, um estado onde o Bolsonaro ganha de 70%, 80% do Lula, Florianópolis, a mesma coisa. Lá em Florianópolis, o Lula teve a sua maior vitória no segundo turno de 1989. As coisas mudam e o Brasil mudou. O Xandão vai ter que se acostumar a não ir a estádios, independente de que torcida for, porque quem estará lá será a base bolsonarista, infelizmente. Torcemos aí para que haja um recuo dos Estados Unidos nessa coisa da lei Magnitsky, né, que pode afetar o Xandão, e é uma ação extremamente ilegal, como disse aqui o Lênio, do ponto de vista do que ela significa para uma autoridade brasileira, e somos solidários a ele em relação ao Trump e também, Xandão, em relação à torcida do Corinthians, mano. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai, voltando aqui, acelerando beijos e beijos a todas, todos e todos.